Olá, patriotas! Voltei, recheadas de notícias importantíssimas para vocês. Precisou acontecer uma morte, infelizmente, no nosso Brasil para alguma coisa de diferente acontecer de bom para o povo brasileiro? Infelizmente, teve sim. E quem vai trazer tudo sobre isso é Augusto Nunes, aonde ele vai revelar toda a verdade que, infelizmente, precisou acontecer essa morte. E quem realmente é o culpado de tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. E mais, ainda vou trazer declarações fortíssimas. Sabe de quem? Nicolas Ferreira, revoltado. Ele simplesmente rasga o verbo em tribuna. E eu posso garantir para vocês, é um dos discursos mais fortes que Nicolas já fez e vai deixar vocês emocionados. É impossível não se emocionar. E ainda, vocês acreditam que Flávio Dino faltou pela terceira vez na Comissão de Constituição e Combate ao Crime Organizado? Pois bem, ele faltou. É ou não é inacreditável? Mas antes de trazer todas essas notícias para vocês que estão importantíssimas, peço para vocês deixar aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando, como está a sua cidade ou seu estado no terceiro mandato de Lula. Também quero que você deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu abraço hoje, o meu carinho vai para Emerson do Ribeirão Preto. Emerson, muito obrigado pelo carinho. Mas sem mais enrolação, vamos às notícias. Precisou que uma morte absurda acontecesse para, enfim, uma grande reação começar? Logo após a morte de Clériston Pereira da Cunha, dentro da Papuda, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mandou soltar 4 presos pelos atos do dia 8 de janeiro. Junto a isso, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que limita as decisões monocráticas dos ministros do STF. A proposta limita os casos em que são aplicáveis as decisões monocráticas de ministros da Suprema Corte e ainda fixa prazos para que essas determinações individuais sejam analisadas pelo colegiado do tribunal. Pelo visto, uma grande remoção aconteceu. Ainda o povo quer mais, né? Mas já é um grande começo. O jornalista Augusto Nunes mostrou esse sentimento que será a flor da pele e, de forma destemida, soltou o verbo contra Alexandre de Moraes e afirma que a culpa da morte é do Estado brasileiro. Vejam. A imprensa tem de cobrar agora, com todas as letras. O ministro Alexandre de Moraes tem de se manifestar imediatamente. Ele age fora da lei. E agora houve uma morte que o Estado terá de assumir. Essa morte é culpa do Estado brasileiro, como foi a do Vladimir Herzog, como foi a do Manuel Fiel Filho. O Supremo decidiu que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Onde é que está essa sentença? O Supremo, a Constituição decidiu que o Supremo só pode julgar os que têm foro especial. Essa multidão que está presa arbitrariamente. É hora de o Congresso agora agir antes que ele seja também responsabilizado. A anistia, quem mais deveria defendê-la nesse momento é o Supremo, porque é uma instituição em frangalhos com essa primeira morte. Está tudo previsto aqui. Ele era um homem doente, era um homem que precisava de tratamento. Ele teve alguma responsabilidade no que aconteceu quanto a depredações? Que se provasse. Ele morreu sem julgamento. E outros esperam um julgamento que não virá, porque não há tempo. E outros usam tornozeleira eletrônica. É punição. Realmente, Augusto Nunes tem toda a razão. Aqueles que estão com tornozeleira eletrônica também é punição. Estão presos de alguma maneira. Alguém tem que fazer alguma coisa. Já é um grande começo o Senado ter feito isso. Mas ainda tem que acontecer muita coisa para isso mudar, porque está indo sempre de mal a pior. E olhem essa notícia. Dino foge, comete crime de responsabilidade e se desmoraliza por completo. Pela terceira vez, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fugiu da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Em ofício, Dino se vitimizou, afirmando que é alvo de ameaças
proferidas por parlamentares e, por isso, falta segurança para comparecer ao colegiado. Dino citou xingamentos, confusões e outras convocações e pediu à Comissão Geral do Plenário da Câmara, repetindo os argumentos usados para não comparecer à última convocação feita no dia 24 de outubro. E agora, pela terceira vez, ele simplesmente faltou, justificando que é injustificável. E o presidente da comissão ficou revoltado, citou o artigo. E, gente, a situação de Flávio Dino está bem complicada. Olhem o que disse o deputado federal Ubiratã Sanderson, o presidente da Comissão de Segurança de Combate ao Crime Organizado. Vejam o que pode acontecer com o ministro Flávio Dino. O cerco está se fechando. Mesmo que tivesse chegado ontem aqui nas minhas mãos, não justificaria, porque isso aqui não é justificativo. Ah, não vou lá porque vou ser maltratado. Isso é um absurdo. Né? Alguém que diz conhecer a lei, alguém que diz conhecer a Constituição, né? Desprezar dessa maneira, delegado Paulo Bilinski, o princípio da legalidade, né? Nenhum estagiário, ou melhor, nenhum aluno do primeiro semestre do curso de Direito sabe, ou não sabe, que o princípio da legalidade é o primeiro princípio que tem que ser respeitado pelos operadores do direito. É o primeiro. E ele, tendo o artigo 50 da Constituição Federal muito claro, ali a leitura não tem margem para interpretação. O artigo 50 da Constituição Federal diz que ministros de Estado, quando convocados, havendo pertinência temática, e não comparecendo, ele automaticamente comete um crime de responsabilidade, a menos que tivesse uma justa causa. O que é justa causa? Ah, uma doença, o ministro está doente, tá bom? Ou foi convocado por uma reunião internacional fora do Brasil de última hora. Ok? Não é isso aí. Ele não vem porque não quer. Não tem espaço para vontades pessoais, para quem age em interesse público, ou para quem age na administração pública. Realmente, né, gente? Ele compareceu na favela da Maré e sem problemas nenhum, e não se sentiu com a sua integridade ameaçada. Mas, enquanto isso, está se sentindo ameaçado de comparecer na Câmara dos Deputados para falar da sua pasta. Em qual lugar que ele teria que falar? É lógico que é na Comissão de Constituição e Combate ao Crime Organizado. É lá que se fala sobre isso. Dino tem que explicar tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. As imagens que não foram aparecidas, que ele apagou e que resultou também, de alguma maneira, em uma morte. A visita da Luciane Barbosa de Farias, que eles estão tentando abafar. Ainda tem a criminalidade na Bahia, no Rio de Janeiro. A situação no nosso Brasil está um caos em relação à justiça brasileira. E quem é que tem que explicar isso para o povo brasileiro? Na casa do povo? Flávio Dino, mas ele não comparece pela terceira vez. Ele debocha da cara do povo brasileiro. Essa é a verdade. E olhem essa notícia. Lula exonera ministro para reforçar votos em PEC do STF. Exoneração de Carlos Fávaro saiu na edição do dia 22 do Diário Oficial da União. Para engrossar as votações de interesse do governo no Senado, o presidente Lula exonerou o ministro da Agricultura Carlos Fávaro da pasta. Fávaro é senador eleito por Mato Grosso e reassume o cargo. Não adiantou, né? Porque a PEC foi para a frente. E, mesmo com essa artimanha de Lula, nós tivemos a vitória. O povo brasileiro comemora essa notícia. Porque, para quem não está sabendo, a PEC foi aprovada, a PEC 8, aonde ela limita todos os poderes do STF. Acabou a farra. Destemido, Nicolas acusa negligência jurídica de Moraes pela morte de Clezão. E tentem não se emocionar, porque é um dos discursos mais fortes de Nicolas Ferreira. Vejam. Não deixe que a morte do meu pai seja em vão. Eu estou tratando o caso do Clérison como se fosse o caso do meu pai. Justiça. Agora já não tem mais como reverter a morte daquele Alexandre de Moraes. Toda medida que este homem toma tem gerado como uma pessoa que tem um mínimo de empatia com uma família, para que tanto o presidente dessa casa, quanto também o senador Rodrigo Pacheco, que é do meu estado, e quanto os demais juízes do STF,
tomem uma posição quanto ao ministro Alexandre de Moraes. Toda medida que este homem toma tem gerado inconsistência, tem gerado desequilíbrio em nosso país. Ele foi avisado há 2 meses, com um parecer favorável da PGR, de que ele deveria ser solto. E este homem simplesmente não fez justiça, e justiça fora de tempo é injustiça. Agora já não tem mais como reverter a morte daquele homem do Clériston. E no fim, quando eu saí do velório, a filha dele chegou para mim e falou assim: olha, só faz uma coisa, não deixe que a morte do meu pai seja em vão. Eu estou tratando o caso do Clériston como se fosse o caso do meu pai. Eu estou tratando o caso do Clériston como se fosse um irmão, como se fosse um tio, que eu sei o que é experimentar a morte de alguém que a gente ama. Mas é impressionante como nós não somos mais humanos para os nossos opositores políticos. Eu nunca desejei a morte do Lula. Eu nunca desejei a morte, ou vou desejar a morte de nenhum ministro do STF. Mas eu sei que... Realmente, gente, infelizmente, eles desejam a morte, sim. Eles não estão nem aí. Vocês lembram o que eles faziam com o Bolsonaro? Sempre desejando, fazendo bola com a cabeça de Bolsonaro. Quanta diferença do povo conservador, quanta diferença dos deputados de direita. Porque nós seguimos a linha de Bolsonaro. Deus, pátria, família, sobre todas as coisas. Amamos sim o nosso próximo, independente da nossa ideologia política. Que o contrário não é igual. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que, por conta de um lamaçal ideológico, não podem dar um passo atrás e dizer que eu estou correto, e dizer que eu tenho razão aqui nas minhas falas. Mas eu acredito que a verdade, ela tem um potencial de alcançar talvez a vida de você que está me escutando agora, e pode falar: não, realmente muitas vezes o que esse menino fala é um pouco excessivo, é um pouco firme demais, mas eu vejo verdade no que ele está falando. Eu estou falando aqui com o meu coração, porque eu sei que a esquerda, ela levanta falsos heróis para poder dar um símbolo de amor e justiça. Mas hoje nós temos um símbolo real de uma pessoa que morreu injustamente por conta da mão do Estado. Que seja feita justiça por Clériston, e espero que, se não seja feita aqui nessa terra, eu tenho certeza que os olhos do Senhor não estão fechados para o que está acontecendo. E segundo o artigo 39, a linha 4, diz que o ministro do STF, por conta da tua negligência jurídica, pode sim incorrer em crime de responsabilidade. Ou seja, é necessário que um homem como o ministro Alexandre de Moraes, que envergonha o direito, ele seja deposto da sua cadeira de forma democrática, e que o Senado, de forma democrática, ele também exerça o seu papel, porque precisa de ter homens de coragem, homens que simplesmente não querem ver o seu status, o seu bem-estar. Eu não me importo com as consequências de fazer o correto, eu não me importo com as consequências de defender a verdade, mesmo que isso implique em prisão, mesmo que isso implique em até mesmo morte. Eu não desejo nada disso, até mesmo porque incorrer ao martírio seria antinatural. Mas eu sei que todo aquele que tem um grande propósito tem grandes sacrifícios. Então fica aqui tudo o que eu tenho, que é o meu coração e a minha verdade. Justiça para esse homem. Obrigado. Viram o que disse Nicolas Ferreira? Ele tem toda a razão. Eu fiquei totalmente emocionada com a sua fala. Realmente há muita verdade na fala de Nicolas. Não é à toa que ele foi um dos deputados mais votados de Minas Gerais, porque o povo, sim, confia nele para que ele nos represente. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade, que com certeza a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.